quando a gente vai pôr a mão na massa mesmo. Como o Fred falou, é frenético, né? Tem alguém que quer dar um breve depoimento de um minutinho? Só para eu sentir como é que está o clima de vocês? Como é que vocês estão, né? Como é que vocês estão se sentindo? Alguém vai falar? Não tem como falar, Priscila? Ninguém dá um feedback? Deixa eu pegar o chat aqui, então. Agitada, ok, jornada empolgante. Tá tímida. É timidez. É timidez. Agora eu tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Boa tarde. Que bom. Eu tô feliz também de estar aqui com vocês e espero poder contribuir também com essa empolgação para atender aí algumas curiosidades, né, algumas novidades em relação a esse mundo do, da inovação, né, da criatividade, das startups. Então, acho que eu já vou começar aqui a apresentação. Vocês estão vendo? Não sei se vocês já estão vendo. Estão vendo? Eu não está aparecendo. Agora ele. Joia. Aqui tirou o chat aqui do meu raio de visão quando eu comecei a apresentar. Então, eu vou pedir para vocês, se tiverem qualquer dúvida, se tiverem qualquer questão, não fiquem tímidos, abram o microfone, conversem comigo, por favor, porque feedback é tudo na comunicação. Então, senão eu vou ficar falando umas coisas meio fora da caixinha aqui e vou ficar sozinha na minha loucura. Eu gosto de dividir a minha loucura com vocês, tá bom? Então vamos lá. Por que vocês podem ficar animados, então, com esse futuro da inovação, né? Quando a gente está orientado aí pela inteligência, né, criativa, do design estratégico, a gente tem abre aí uma caixinha de Pandora, né, da inovação. Então, eu tenho muita confiança, mas não fiquem surpresos com o que eu vou falar, não fiquem doidos que o Fred vai perder a barba dele, vai cair. Porque eu vou falar o seguinte: o MVP está morto! Longa vida ao MSX! O MVP, às vezes eu vou chegar, eu não quero que vocês fiquem doidos com o que eu estou falando agora. Não fiquem descabelados, pelo amor de Deus. O MVP ainda tem, tem alguns passos aí para chegar, mas a gente tem para trilhar, né? Mas a gente tem novas perspectivas aí no mundo da inovação, justamente em relação à inovação disruptiva, né? Então, a gente tem novos métodos, novas fórmulas para se chegar aí num modelo de inovação principalmente inovação disruptiva, que seja altamente gerenciável e confiável, né? Então, eu apresento para vocês a mínima, média e máxima experiência de sucesso, que tem o intuito de inovar com uma criatividade consciente, né? A gente está num mundo de transformação, mundo VUCA, e a gente precisa exercer a nossa criatividade com consciência, né? E a gente tem que estar acelerado, a gente tem que acompanhar essa aceleração, né? O tanto de pessoas que estão hoje letradas e desenvolvendo soluções aí, e estudando e aprofundando, pesquisando. Então, é natural que a gente entre numa aceleração da transformação, né? E esse mundo caótico
que o Fred fala, ele cada dia vai estar mais presente no nas nossas vidas, né? Então, eu vou explicar para vocês como que é possível, então, transcender da visão de MVP e por que ela é importante, para que a gente consiga ter uma visão de futuro mais acelerada, né? Trazer o nosso, antecipar esse futuro, trazer o futuro mais perto da gente. Então, eu não vou entregar só uma, vou entregar duas armas secretas aqui para vocês, que vão aliar aí nas capacidades de vocês, para que vocês possam projetar e enxergar esse futuro que eu estou falando, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou designer, né? Sou focada em design thinking, facilitadora de inovação, tenho um desenvolvimento aí de alguns anos em projetos de grandes marcas, e pratico aí o design de ideias, design de futuro, né? Tenho uma participação aí em projetos como o chatbot da Globo, do G1, né? As primeiras versões, e projetos aí com a Amil, com o Bradesco, enfim, tem vários projetos, várias marcas interessantes, e eu estou aqui agora tentando fazer aí o melhor para estar disponível para os Correios, né? Que é uma instituição que, para mim, está no meu coração, tá? E é natural a gente ter medo, né? Será que a gente vai ser substituído por robôs mesmo, né? Será que a gente vai ser engolido por dados, por informação? E aquela paralisia, né, de tomar a decisão certa, a decisão errada, será que a gente está perdendo uma oportunidade no meio de tanta complexidade? E aí vem os colecionadores compulsivos de projetos, né? A gente acumula projeto, e aí acaba se movendo e não chega em lugar nenhum. E aquela sensação de perda de tempo genérica, né? E ainda e a insegurança, então, né, da qualidade da decisão, né? Ou ainda do copiador, né? Do concorrente, que a gente mal lança alguma coisa, já tem uma coisa melhor e mais barata na esquina. Então, como é que a gente fica no meio disso tudo, né? Esses medos, eles são reais, mas eles são facilmente superáveis, né? E a gente vai explicar como e por que a gente é tão otimista em relação a esse futuro, tá? Então, nós vamos poder chegar nessa satisfação, nessa plenitude pessoal, nessa satisfação, tranquilidade, mas não na preguiça, né? Não é uma tranquilidade movimentada, né? Energizada, determinada, com um senso de dever cumprido mesmo. Né? Então, eu quero passar essa mensagem de uma maneira positiva para vocês, tá? Para que vocês sigam confiantes. Então, bom, basicamente, quem é criativo tem futuro. Né? Então, desenvolvam essa capacidade e a gente vai estimular isso em vocês, a gente vai trazer o ferramental para que vocês tenham esse estímulo da criatividade. Né? E para quem tem propósito, né, cria valor de verdade. Então, essas são as duas. Eu já vou entregar o jogo, tá, gente? Já vou começar entregando o jogo. Quem tem essas são os dois pilares, né, as duas armas secretas que a gente tem para entregar para vocês. E tem ferramental para isso também, tá? Então, não é só papo, né, papo de autoajuda, ou papo de inspiração e filosofia, tem bases, né? E a gente tem base prática também para entregar algo que seja bom para vocês, tá bom? Na operação, ok? Então, propósito, né? Não é qualquer propósito que a gente está falando do propósito, um propósito que tem uma base epistemológica, né, em sistemas complexos, e que, na verdade, evolução, né, dos sistemas complexos, porque o uso dessa palavra, né, quando a gente fala sistemas complexos, todo mundo já ativa o firewall de complexidade, né, e agora, complexidade. Então, a palavra tem um peso, uma carga negativa, né, para a gente, já estimula o nosso desespero, né? Então, quando a gente, na verdade, observa a complexidade
com os olhares da natureza, das leis da natureza, a gente vê que dentro da complexidade mora uma beleza simples, né? Que é através dos fractais. Então, eles é que vão trazer a simplicidade à complexidade, e não porque, na verdade, a complexidade deixou de ser complexa, né? Então, a simplicidade aí não é porque ela anulou a complexidade, é só porque ela deixou de ser complicada. Então, a complexidade não precisa ser complicada. Então, a simplicidade aí é trabalhar a complicação no tratamento da complexidade, ok? Então, quando a gente fala de um propósito ontofractal, a gente está falando de um propósito diferente. Ele então tem um embasamento científico aí por trás, que ele emaranha o raciocínio, né, a cadeia de valores que unifica as nossas emoções e a nossa razão, tá? E ele trabalha como um DNA, como uma teia que vai tecendo uma cadeia de valores, e aí então a gente decodifica essa forma de raciocínio em um propósito, tá? Então ele vai identificar o porquê, o para quem, o para quê e o para quem, novamente. Né? Então ele não é um propósito que ele é totalmente, vou falar narcisista a palavra, né? Porque não é bem isso, mas não é aquela coisa que o propósito é só seu, né? Ele está emaranhado com uma cadeia de valores, e essa cadeia de valores ela representa um universo, né? Esse universo, sim, ele pode ser condensado somente em você, mas quando a gente está falando uma corporação, né, de uma empresa, aí no caso como Correios, a gente vai um pouco além de nós mesmos, né? Então, a gente está falando de propósito, a gente está falando de um propósito maior, né? Um propósito corporativo, um propósito social, um propósito maior, né? Então, você, como todo design thinking, ele é orientado a pessoas, ele parte, sim, do indivíduo para o coletivo e do coletivo para o indivíduo, tá? E aí, então, para que vocês possam, a partir deste propósito, então, hackear a criatividade, né? Hackear essa criação de valores, porque é na troca que a gente cria valor, e justamente nessa troca, né, entre o coletivo e o individual, e aí a gente consegue hackear através do Stack Design Thinking, que é essa nova tecnologia que eu vou falar para vocês, que vai um pouco além do MVP. O MVP não é que ele deixa de fazer sentido, mas é que ele está embutido aí no sistema, mas o sistema ele está um pouquinho mais, uma visão um pouquinho mais ampliada, tá? Isso tudo para que a gente tenha, então, chegue então nessa inovação disruptiva, que a gente consiga enxergar um propósito criativo para esse futuro melhor, né? De forma mais inteligente, mais impactante, ok? Então, é preciso pensar com propósito, né? Porque fazer o mínimo viável, o que é aquele MVP? É o mínimo produto viável. Fazer o mínimo viável não é mais, ou talvez nunca foi, o bastante. Quando a gente pensa em MVP, nós estamos pensando em sobrevivência. A gente está pensando na retranca, né? Nós estamos pensando segurando o freio. Como é que a gente vai acelerar segurando, pisando no freio? Mais difícil, né? Mais complicado. Então, mas aí vem a pergunta: como é que a gente acelera a insegurança, né? Porque a inovação disruptiva, ela regula mercado, né? Ela regula mercado, é por isso que ela é disruptiva, né? E aí o funil que se utiliza muito, né, justamente nos MVPs, né? Para você criar um MVP, você vai fazer um processo de ideação e selecionar as melhores ideias, né? Que é o tal do funil,
E aí você vai chegar, então, no produto, no mínimo produto viável, né? E aí vai falar, então, agora a gente segue nesse caminho, né? Essa segurança do funil, ela é uma segurança, veja, ela não é uma segurança baseada em cadeia de valores humanos, ela é baseada em cadeia de valores financeiros, né? Porque ela vem diminuir os riscos financeiros, né? Os riscos econômicos, que, lógico, afetam os valores humanos, sem dúvida nenhuma, né? Afinal de contas, tempo é dinheiro, né? E tempo é vida, né? Então, a gente precisa fazer essa cadeia retroativa, essa reflexão para voltar um pouquinho ainda na cadeia de valores, para entender o que traduz esses tais prejuízos financeiros lá na ponta, né, lá na base, lá na cadeia de valores humanos, porque eles foram transformados com o tempo em dinheiro, né? E a gente entrou nessa cama de gato aí, que são os funis, né? E eles, então, o próprio professor Mário Sérgio Salerno, da USP, da Poli, ele mesmo fala no curso dele que os modelos hoje de inovação, eles drenam a inovação disruptiva, né? Eles selecionam, eles tiram fora, né? Eles acabam tirando o próprio seletor, né? O próprio funil acaba eliminando a inovação disruptiva, descartando ela, porque ela não consegue avaliar riscos, a não ser que você prototipe e lance. E aí o tempo de desenvolvimento e de investimento para você fazer esse MVP, que já está sendo planejado como um MVP, né, como um mínimo produto viável, né, eu falo que assim, servir um cafezinho não tem coragem de pôr né, de pôr o pires embaixo. Né? Então, o que significa, né, a gente conseguir sair dessa cama de gato aí e conseguir ser disruptivo hoje, né? Como que a gente vai poder fazer isso, tá? Então, para isso que a gente vai fazer essa palestra, né? Para que vocês possam desenvolver essa criatividade consciente, né? Entender o que significa essa criatividade consciente para poder ajudar na tomada de decisão, né? E aí, então, a estratégia está ponto ganho, tá? E aí a gente desce na tática, onde a gente elabora, né, com o Stack Design Thinking, a gente aplica as técnicas e aí a gente consegue visualizar a tática. Qual que é o plano, então, tático? A gente, então, consegue trabalhar todos os nossos conhecimentos, né, científicos e de negócios, que aí cada um de vocês trazem à mesa e solidificam essa base, para poder dar a vazão ao operacional, né? E aí a gente utiliza a ajuda de chatbots, né, que é Crystal Chat, para ajudar na prática com base em dados, né, injeção de dados, para que vocês tenham uma análise de projetos mais eficiente, né? E aí, então, a gente vai atacar, né, eu falo que é o PDI ao quadrado, né? Porque não é só pesquisa, né? Pesquisa a propósito, não é só design e desenvolvimento, não é só desenvolvimento, é design e desenvolvimento, e não é só inovação, é inovação inteligente, tá? Então, pesquisa a propósito, design, desenvolvimento, inovação e inteligência, ok? E aí, com esse coquetel Molotov, aí, a gente consegue ter uma transformação de valor, né? Porque a transformação de valor, ela vai ter um propósito de impacto social. E aí a gente está atacando o quarto elemento, que é a cultura analítica, né? Tem que ser cultural, tá? Porque a gente tem que transcender justamente esse processo mecanicista e abraçar a nossa humanidade e a nossa cultura, tá? Então, aqui, como que começa esse processo, né? A gente tem hoje, né, uma ideia lançada no mercado, se ela é provada a utilidade, como que é avaliado, né, o sucesso, né? Se ela é provada a utilidade dela, aí ela ganha escala. Essa escala gera impacto. E aí esse impacto é avaliado como um impacto de sucesso, né? Ou de fracasso, né? E aí, então, eu pergunto para vocês, né? O que para vocês significa tudo isso, né? Porque a base disso tem que ser o propósito, né? Porque aquele que sabe o porquê
suporta qualquer como. É, a inovação é o que, é o como. Né? A inovação o que, a produtificação, o MVP é o como. Né? Como você vai resolver o que. Né? O que é a ideia, o como é o MVP. Mas como é que você chega nessa ideia e nesse MVP se você não sabe os seus porquês? Se você não sabe o porquê, para quem, né? Para quê e para quem, né? Por que, para quem e para quê e para quem. Né? Então, o porquê é para mim, para quem? Para mim, né? Porquê para mim, para quê, para quem. Então, por que eu estou fazendo o quê para mim, para servir a quem, por quê. Né? Então, a gente vai amarrar essas pontas. Então, é uma troca. Ele tem que ser bom para mim, tem que ser bom para todos, né? E assim a gente vai conseguir transcender, tá? Então, a gente começa com o propósito. E aí a gente adentra a questão da criatividade. Aí sim a gente pode começar a ter a ideia. O pontapé inicial é a gente estruturar a nossa cadeia de valores, a gente ter bem claro aquilo que é necessidade, aquilo que é básico, para que a gente possa transcender daquilo que é magnífico. Senão a gente fica sempre no mínimo, sempre no mínimo produto viável, mínimo produto viável. E aí a gente esquece que dá para dar, às vezes, um salto maior que assim. Dá para dar um salto, sim, né? Tem aquela brincadeira, né, que fala assim, a gente às vezes tem que correr primeiro, né, para aprender a andar, né? Antes de aprender a andar, né? E tem mesmo, né? Nesse mundo VUCA, nesse mundo, né, onde a gente tem aí uma corrida do milhão aí, não dá para ficar respirando o mínimo produto viável ad eterno, né? Então, inovação complementar, ela é necessária, às vezes, para a gente atender a uma emergência. Mas, quando a gente está falando de um processo de inovação, já que vai fazer, por que não sentar e pensar mais para frente, né? Vamos ampliar as ideias, né? Então, como que vocês podem ser mais criativos hoje, para terem ideias com confiança, tá? E aí vem a pergunta, né? Todo mundo consegue ser criativo com convicção, né? Eu não vou mentir para vocês, tá? Existe sim uma pesquisa, uma avaliação dentro dos perfis humanos que existem uma combinação, né, de 2 desses 5 perfis, que todos os humanos são classificados ou classificáveis, né? Que é a base o Ocean, né, de pesquisa, ou Big Five, né? Que dão a base, a tendência para a criatividade, que é o perfil de abertura com o perfil de consciência. Tá? Então, abertura é abertura a novas experiências, ou um explorador, né? E consciência, ele é um perfil mais mãos à obra, né? Um perfil que é muito compartilhado entre engenheiros, engenheiras, é um perfil mais pragmático, e que põe a coisa para funcionar, altamente industrializado, né? É um perfil que tem esse acesso, né, ao mecânico, uma habilidade, uma capacidade muito forte de ordem, né, de ordenação. Tá? Então, a abertura, é a combinação, você vê como é potente, né, para a criatividade, né? Porque é criativação, né? Não para você colocar a criatividade na prática, ela vira ação, né? Criação, né? Para você criar algo de fato, você combina então essas duas capacidades humanas. Né? E eu falo que são capacidades porque justamente o processo que a gente conseguiu desenvolver, ele amplia a nossa visão, ele abre a nossa visão para o desenvolvimento de todos os perfis, tá? Isso significa, Cris, que eu sou mais neurótico. Eu sou mais neurótico, eu estou o tempo inteiro preocupado com a segurança, segurança em primeiro lugar. Cris, eu sou uma pessoa muito pessoas, né? Eu sou aquele perfil amável, assim, eu gosto de cuidar, eu gosto
sabe, networking, eu gosto de ficar perto de pessoas. Aliás, o negócio da pandemia me deixou doido, eu estava em depressão. Ou não, eu sou perfil extrovertido, nossa, eu gosto de jogo, para mim é tudo diversão, eu gosto de sair com o pessoal. Vocês não podem ser criativos? Justamente aí que a gente entra, tá? Então a gente veio aqui para mostrar para vocês que vocês fazem parte da diversão, né? Vocês fazem parte do processo, tá? Esse processo de criatividade, ele precisa atender a todos esses 5 perfis, tá? E o Canvas que a gente desenvolveu, esse Canvas de Stack, esse processo de Stack Design Thinking, ele já tem os 5 perfis embutidos nele na fórmula de raciocínio, nessa forma de você, de provocar a sua imaginação para conceber ideias ou para pensar a cadeia de valores no caso do propósito, tá? Então, não se preocupem, porque mesmo as pessoas que não têm essa intuição, né, que não tem essa característica mais intuitivamente, vocês vão também poder desenvolver essa criatividade, tá bom? Então, como é que funciona, tá? A gente tem, por que na verdade, né, funciona, né? A gente conseguiu colocar todos aqueles 5 critérios para trabalhar os dados. Né? Então, quando a gente coloca todos os perfis de raciocínio, todas as bases de necessidade humana dentro do perfil de raciocínio criativo, a gente coleciona, faz uma coleção de dados que é sustentável, né? É sustentável para o coletivo social. Então, a gente consegue aí ativar o Dix e o Chá juntos. Eu tenho certeza que quem trabalha aqui, né, na área de produção, produto, logística, engenharia e tal, vai saber do que eu estou falando aqui, o Dix e o Chá, né? Também quem está na parte de RH, o Chá, né? Conhece as habilidades, né? Conhecimento, habilidades e ação, né? Então, a gente pega os dados para transformar em informação, né? Com inteligência, ela vai ser transformada em conhecimento, e essa inteligência, justamente a parte da tradução da informação, dos dados em informação, com propósito. Né? Então, a gente conseguia administrar a inteligência do raciocínio complexo, de forma fractal simples, com só um instantinho, pessoal. Eu achei o chat aqui. Joia. Agora eu achei o chat, eu tô vendo. Então, vocês podem falar no chat, que agora eu tô vendo, tá? Achei a janelinha. Tô tentando achar o chat para ver se vocês tinham alguma coisa. Joia. Maravilha. Agora eu também posso falar aqui de volta no chat com vocês. Bom, então, voltando aqui, né? Então, a gente pega a combinação da inteligência emocional com a inteligência racional e trabalha a informação gerando conhecimento, um propósito, tá? Para que nós possamos saber, para que a gente possa entender, né? Compreender. E aí, com a compreensão, a criatividade pode exercer a sua originalidade através do propósito, porque a originalidade ela vem do propósito, né? Ela vem inspirada pelo propósito, porque o propósito ele carrega justamente a tua receitinha, a receitinha de bolo, né? A cultura, aquilo que faz a gente ser quem a gente é, né? Aquilo que os nossos valores, a nossa cultura. Então, como instituição, quando vocês mapeiam o propósito de uma maneira institucional, que ele é a representação dos propósitos individuais mais o propósito coletivo, né? Vocês, então, têm um mapa da mina, da originalidade, né? O que é ser original para os Correios. E aí, então, vem as ideias. Aí vem as grandes ideias. E aí, quando eu falo as grandes ideias,
é que a gente tenha o discernimento, né, a sabedoria, né, para entender, para compreender o que é são grandes ideias, o que é bom ou o que é ruim, o que é sucesso, do que é fracasso, tá? E aí sim, as atitudes, aí sim fazer acontecer. Então, isso tudo, você pensa assim, poxa, isso tudo, a gente faz isso tudo antes de prototipar, né? Que legal, Cris. Então, a gente consegue inovar com uma inteligência com mais consistência. A gente não precisa fazer um protótipo de algo que a gente sabe que não vai fazer sentido, né? Então, a gente pode conceber o projeto, toda a parte de ideação, até quantos detalhes a gente quiser esmiuçar em proposta ainda, em propósito, em ideação, em brainstorming, etapa de brainstorming, você consegue projetar toda a cadeia funcional, né, sem precisar fazer desenvolvimento, né, e testar isso e ter mais inteligência para entender o que é sucesso e o que é fracasso, antes mesmo de prototipar, tá? E aí, então, para inspirar vocês, para um pouquinho mais, para que vocês tenham um pouquinho mais de absorção em relação a esses 5 critérios, né, humanos, de comportamento, porque é importante, essa parte é muito importante, para que vocês entendam, compreendam qual que é a nossa fractalidade, né? Esse é um fractal, esse é um fractal de comportamento humano baseado em cinco pontos, tá? Que é o Ocean Big Five, ele é altamente pesquisado no mundo todo, né? Bem consolidado. Ele é um modelo que ele funciona com a ontofractologia, né? Com a epistemologia que a gente trabalhou para chegar nesses resultados. E ele faz sentido para todas as pessoas, na maioria das situações. Lembrando que, tá? Não é estigma, tá? Então, você não tem só um perfil, as pessoas não têm só um perfil, elas acumulam mais de um perfil e elas podem também mudar de perfil de acordo com o cenário, tá? Então, isso é importante. O cenário social, né? O ambiente social, ele muda o comportamento, ele influencia no comportamento das pessoas. Tá? Então, você com a sua família é uma pessoa, falando com o diretor da escola do seu filho é outra pessoa, falando com o seu chefe é outra pessoa, falando com o seu colega é outra pessoa, com o seu concorrente é outra, né? Com o seu cliente também. Então, cada momento traz uma perspectiva a mais, até porque, como eu falei, é um sistema complexo, então imagina que essa mandala aí, ela vai ter influência, né, de uma pessoa para outra, lembra? Toda troca cria valor, né? Então, você vai ter novos valores sendo criados quando há uma relação entre duas ou mais pessoas, e como a gente está falando num mundo em rede, né? Então, aí amplia, tá? Por isso que a gente trouxe, então, esse Canvas do Insight Criativo, que aí é o passo 2. Então, o primeiro passo é o Canvas do propósito, depois a gente entra no Canvas Criativo, e aí sim a gente consegue ter uma visão concreta sobre qual que é esse tal, que eu vou falar MSX, né? Não é mais um produto minimamente viável. Na verdade, ele vai acabar aparecendo. O MVP vai acabar aparecendo ali na cadeia, tá? Evolutiva do que vocês podem, da inovação. Porque ele não é mais apenas um canvas de MVP. Ele é um roadmap de MSX, que você tem um mínimo, né, a mínima experiência de sucesso, mas lembre, não é produto viável, é experiência de sucesso, porque a gente está falando de cadeia de valor, a gente está falando do que é sucesso e do que é fracasso. Então, não é o que é possível ser feito, né? Até porque não é porque a gente consegue fazer que a gente deva fazer. Né? E essa é a diferença de você trabalhar com propósito, de você trabalhar com ou não, tá?
Então, a necessidade de se pensar melhor é que você, com propósito, consegue trabalhar a liberdade em segurança. E essa que é a proposta de inovação disruptiva, né? É você conseguir trabalhar a liberdade em segurança. E aí sim, coordenando, né, o seu pensar, o seu sentir com o seu pensar, com o seu fazer, para que nós possamos ser seres humanos, tá? De sucesso, ok? Então, vocês, até na mentoria que a gente teve antes, vocês devem estar passando por isso, eu vi os meninos passando por isso. A gente tem essa questão das interfaces físicas, né? Como é que a gente vai transpolir tudo isso? Né? Porque o nível de energia que a gente despende, né? Ele é muito alto, né? Nas interfaces físicas. E aí elas progrediram para interfaces analógicas. Né? E aí foi diminuindo o nível, a carga de energia que a gente precisa dar por causa da estrutura, né, da coordenação, da gestão dessas informações, né, daquela gestão de dados que eu falei até a sabedoria, né. Mas a gente está... a sabedoria ainda ela está muito mais humana do que computacional, né? Então, por isso que, na verdade, inclusive, né, utilizar o humano como carga, né, como burro de carga, né, assim, nessas interfaces físicas, né, a parte física ainda humana é complicado, né? Porque em que ponto que você está utilizando daquela parte final da criatividade, né, que vira sabedoria, né? Em que ponto que você está utilizando? Se não está se está sendo subutilizado, é um sinal de que isso pode ser passado para pelo menos um analógico, né? Ou um digital. E aí um processo mais sistêmico. Então é onde vocês vão saber, né? Desenhar a linha, porque vai ser muito difícil a gente passar das necessidades físicas, né? Praticamente, na verdade, não, como a gente falou, se é possível, talvez a gente nem deva, né? Será que a gente deve, né, ultrapassar as barreiras do físico, né? Então, é o que a gente chama de sistemas digitais, que está pegando bastante aí no cenário, tá? Vocês já devem ter até ouvido falar. Então, quais são as diferenças, tá? Para vocês entenderem, fazer uma tabelinha assim, de comparação, para vocês entenderem. O MVP trabalha com design thinking tradicional, você vai prototipar para provar valor e aí receber investimento, né? Já o MSX, você trabalha com o Stack Design Thinking, que é Design Thinking de alta performance, assim como você tem o Stack Design, que é o design de alta performance, né, do Buckminster Fuller, né, que é o pai do design de alta performance. E aí você prova valor primeiro para investir para prototipar, né? É uma inversão. No MVP, você trabalha com problematização. Então, a parte epistemologia que se trabalha é com base em problemas de solução. Né? Já no MSX, a base é ontofactologia, ela é com base na cadeia de valores. Tá? O MVP trabalha sistemas fechados, o MSX trabalha sistemas complexos e fractais. Tá? O MVP até dá para trabalhar, trabalha assim, problemas complexos, mas como sistemas complexos, mas o problema está na epistemologia, na problematização. Como a gente tem uma tendência na problematização a redução dos valores, né? A gente tem aquela questão de reducionismo, né? Pragmática ali, implementando na prática o reducionismo, então a gente acaba fechando o sistema, né? Quando é um sistema complexo. Né? Então, a gente não tem essa visão sistemática mais ampla, e aí a gente acaba, às vezes, não tomando a melhor decisão, né? Cabível, né? Então, essa aqui é a questão. Então, aqui você vê como, às vezes, a filosofia influencia muito mais no nosso dia a dia do que a gente às vezes se toma conta, né? Então, o MVP trabalha com modelos ágeis e o MSX trabalha
com hacks, né? O MVP trabalha com inovação complementar, a tendência é complementar, não significa que ele não produz inovação disruptiva, só significa que tende mais a inovação complementar. E o MSX, ele tende à inovação disruptiva, também não significa que ele não trabalha complementar, muito pelo contrário, ele trabalha também a complementar, tá? O MVP trabalha mais com design de produto e o MSX trabalha com design de futuro, tá? Trabalha mais, tá? O MVP trabalha com UX, experiência. O MSX trabalha com neuroexperiência, tá? Então, o MX e MOX, né? Tanto a neuroexperiência na parte estratégica quanto aplicada, que aí na parte de pesquisa e desenvolvimento mesmo, com eye tracking. O MVP tende a resolver as dores, né? O MSX atender a propósitos, né? Então, resolver a dor, você trabalha na sobrevivência, na resistência, aqui que eu falei, né? Na diminuição, né? Na contração, né? E o MSX trabalha na elevação, né? Na expansão. Né? Por isso que ele tende à ruptura, tá? E por isso que o outro tende a complementar. E aí o MVP trabalha com post-its, aquela coisa post-its e físico, né? E o MSX já trabalha com chatbot. O MVP com Canvas e o MSX, além de Canvas, trabalha com Roadmap. E aí o MVP, então, tem mais dificuldade de ganhar escala na inovação aberta. MSX já é mais escalonável para a inovação aberta. Tá? Bom, então, para evitar a fadiga por decisão que nós todos sofremos, né? Então, nós trouxemos realmente o chatbot para nos ajudar nesse processo, para que a gente tenha uma sensação mais de linearidade e fique mais tranquila, aquela coisa, né? Quem aqui lembra de número do celular de 3 pessoas da família, né? Aí a gente se tranquilizou em relação a isso. Isso é um problema, né? Está todo mundo nervoso, fadigado, né, por essa decisão de lembrar o telefone? Não, você pega o celular e liga, né? Lógico, se você tiver numa emergência, aí você vai lembrar que você tinha esse problema, né? Se o seu celular acabou a bateria, né? E você vai lembrar por que você sofria dessa ansiedade de ter que lembrar do telefone de todo mundo. Então, esses exemplos, né? Aí esse caso aqui é lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa, né, com juízes americanos e tal, e aí eles tinham uma tendência de dar piores resultados, piores sentenças, depois do dia, né, do meio para o final do dia, mais próximo da saída, assim, né, do processo, né, do período deles, ou se eles estavam com fome, ou logo antes, depois do almoço, se eles tinham fome. Então, é interessante saber, lembrar justamente que nós somos humanos, né? E até o nosso processo racional de decisão, ele sofre influência da nossa fisiologia básica, né? Das nossas necessidades. Então, a gente precisa trazer isso para a mesa, tá? E isso é empatia, né? Isso é a gente lidar justamente, parar de lidar com o ser humano como a máquina, no parte do sistema, né? Ou como a máquina do sistema, né? E aí a gente começa, então, né? Vamos começar pelo princípio, né? Pelo propósito, né? Uma grande inovação, ela vai começar por um grande propósito, tá? Então, passo a passo, propósitos, ideias e roadmap, tá? Para vocês verem, a gente trouxe até um case aqui para vocês, tá? Eu vou passar os links para vocês poderem utilizar, vai ficar aberto para vocês, vou passar a senha de ideias, o propósito ele é livre, vocês podem utilizar. O case, né, o BabyX, inclusive tem agora, eu vou passar para vocês lá no grupo, né, uma prodígio desse universo aqui do BabyX, né, que foi aluna da escola onde esse projeto está sendo executado. Então, a gente fez uma avaliação do levantamento dos propósitos de todas as pessoas que estavam envolvidas na gestão desse projeto, e aí a gente tem esse mapa, né, que é o canvas do propósito, onde a gente tem o papel, o plano, o juízo, que é a crítica, né, que é o medo, a reflexão
daquilo que a gente quer evitar, né? Daquilo que a gente, do desafio, daquilo que a gente quer transponir, né? A cultura, então tem ética embutida no propósito, né? Então a ética do grupo, né? E aí o propósito propriamente dito, né? Levar cada brasileiro a saber co-criar futuros e ser feliz em um país próspero para todos, né? Olha que bacana, né? Depois a gente tem aí também o detalhamento, né, da parte reformista do propósito, então a parte de cima, a parte cultural, a parte de baixo, a parte reformista, e no meio são os resultados, né? O que a gente fala do propósito, o fruto e a visão, né? Então, a visão já tem uma visão de futuro aqui, tá? Aí, na reforma, então, a gente tem o triunfo, né? Que é justamente aonde a gente ganha, né? O senso, né? Que é justamente essa inteligência emocional, né? Aquilo que aflora, aquilo que a gente está querendo preservar, né? Que a gente quer provocar na experiência, né? Qual que é... Porque, assim, gente, não tem experiência, não existe experiência memorável sem a emoção, né? A emoção, ela é necessária para a criação da memória de longo prazo. É associada, não basta a coisa não basta ter a lógica, né? Ela tem que fazer sentido, né? E lembrando, tá? Oi? Claro, já estamos na última slide. Então, o sentido, né, a emoção, ela vai solidificar a razão, né? E razão e sentido, na verdade, são sinônimos, tá? E a base, que é a base de conhecimento. Então, é toda a parte, aí a parte racional. Então, sentido e razão, tá? Para gerar sucesso, ok? Então, sucesso, sentido e razão aqui embaixo, tá? E aí, tem o chat canvas de ideia que vocês vão passar, vou passar o link para vocês. E aí, depois, vocês constroem ele constrói o roadmap, a gente constrói o roadmap para vocês. Né? Nesse roadmap, vocês vão ver exatamente aonde tem a ideia inovadora, então, o que vocês cultivam, então, qual que é a base, a base cultural, né? O que vai ser cultivado, o que vai ser processado, que é uma coisa mais técnica de desenvolvimento, mais técnica de aplicação, o que vai ser criado de desenvolvimento, e aí você tem a ideia inovadora, que normalmente é uma ideia mais complementar, e a ideia disruptiva, que normalmente é algo que vocês ainda vão ter que desenvolver ou que vão ter que aprimorar, tá? E aí o projeto, né, o projetar, né, o propósito ali em cima, tá? Então vocês vão poder ter um roadmap certinho das etapas para perseguir esse NSX, né, que é um cronograma de inovação. Né? Ele passa a ser, se vocês quiserem só o MVP, ele já vai estar ali na ideia inovadora, e nessa coluna aqui, o MVP, ele vai ser toda essa coluna aqui da esquerda, tá? Mesmo o MVP, né, que na verdade não é MVP, ele é MSX ainda, mas é mínima experiência de sucesso, tá? Então, ele vai ser nessa primeira coluna. E é isso, pessoal. Então, eu sei que eu corri um monte, mas tinha bastante coisa para passar para vocês. É uma visão renovada de projetos para uma inovação disruptiva, né? Que tende a uma inovação disruptiva com segurança, né? Em segurança, porque a gente faça isso de uma maneira mais processual, né? Que a gente tenha um processo mais cabível para a gestão de inovação disruptiva.
Pessoal, eu vou deixar aqui no chat para vocês o link, os links, tá? Ó, os três bots vocês podem utilizar livremente, tá? Qualquer coisa que pedir a senha, tá? Vai falar que é a palavra mágica, vocês colocam essa aqui, tá bom? E aí vocês podem utilizar livremente ali. A gente se responsabiliza para mandar os canvas para vocês, tá? Podem usar o do propósito, eu encorajo vocês a utilizar assim, sem freios, tá? Usem mesmo. E depois a mais, vocês vão receber as respostas por e-mail, já automaticamente, então não se preocupa que o Canvas não tem o visual, vocês vão receber a resposta por e-mail. Vale a pena cada um da equipe de vocês fazer o seu, por exemplo, e depois vocês unificarem todos e fazerem um junto, né? Tentar encontrar o senso comum ali e que eleve, né? Porque às vezes, justamente, né? Aqueles 5 perfis, às vezes pensa de uma coisa que o outro não pensou e fala, poxa, mas isso é legal também. Então, vocês ajustam essa cultura aí, né? Que é uma somatória. E aí, vocês podem pedir para a gente, falar, Cris, eu queria colocar lá no próprio e-mail, vocês respondem o e-mail pedindo, olha, a gente quer esse aqui, a gente quer que faça o Canvas, a gente se responsabiliza e mandar os Canvas para vocês, tá? E o das ideias também, vocês podem utilizar. Quanto mais uma dica das ideias, para vocês quiserem entender, para ter mais tendência para a disruptura, tá? Vocês pegam a ideia disruptiva e coloca lá no começo como propósito, tá? Ou mesmo a ideia inovadora. Vocês podem pegar a ideia inovadora e jogar como propósito, para ter certeza que de repente não tem um step a mais que vocês podem fazer, uma tendência a mais, que não é tão disruptiva assim, mas que avança vocês um pouquinho mais rumo a uma estrutura que vocês possam exercitar. Quanto mais vocês também aprofundarem nas outras caixinhas, às vezes na parte de processo, principalmente quem é o pessoal aí de produção, né, de projeto, de engenharia, que precisa detalhar projeto, precisa decupar melhor, né, aquela coisa de casa da qualidade. Né? Então, estilo casa da qualidade, você vai decupando meio que parece um moedor de carne, né? Cada vez que você pega daquelas caixinhas de processos ali, né, de o que você tem que projetar, né, o que é a feature mesmo, o que é a capacidade técnica da ideia, né? Você joga como propósito. E aí ela vai entrar no nível mais operacional, ela vai adentrando do tático para o operacional, tá? Então você vai decupando mais, exercitando mais essas o aprofundamento técnico de cada uma daquelas funções, que eu sei que isso é importante, às vezes, para o pessoal mais engenharia, que não é tão um nível estratégico, né? Você precisa descer no problema, na solução, né? De verdade, e falar assim, o que vai ser aqui, né? Então, essa é uma dica que eu faço para vocês, tá bom? E aí, vocês me falando, Cris, eu quero fazer um roadmap com esse bolo aqui de respostas, né? Manda para a gente e a gente a gente monta o roadmap para vocês, tá? O mapa, o plano de ação de vocês de inovação, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.